Eu quero ministrar uma palavra que Deus renovou no meu coração, e essa palavra é uma palavra transformadora, é uma palavra de Deus que transforma a nossa mente, nosso coração, numa perspectiva diferente, porque muitas vezes a perspectiva humana é achar que as coisas estão indo de mal a pior. Essa é a cultura do mundo, é a cultura humana, mas nós que somos povo de Deus, nós cremos que a nossa vida, ela vai de bom a melhor, amém? Nós cremos nisso. Não obstante nós vivermos uma época difícil, dias difíceis, uma época que nós vemos crise lá fora da família, crise no casamento, crise na política, crise na economia. Então nós olhamos com os olhos naturais e vemos um cenário que não é inspirador para que nós creiamos que algo, de esperança podemos ter. Mas eu quero te dizer, querido, que os céus não estão em crise, que Deus está no controle, e que como igreja nós cremos em milagres, amém? Então você pode dizer: os céus não estão em crise, Deus está no controle. Diga assim: eu creio em milagre. E se você crê em milagre, você crê que a sua fé, embora não negue a realidade, ela pode transformar a realidade. Por isso que Jesus nos ensinou na oração dominical, dizendo: assim na terra como... Então nós como igreja podemos orar e pedir a Deus com instância que vivamos uma realidade de céu na terra. E nós estamos tendo aqui nesse culto maravilhoso, uma realidade de céu na terra. Sim ou não? Quantos estão imersos na glória de Deus? Mas eu quero te falar que o céu na terra não acontece só no domingo, 18 horas, 9 horas da manhã. O céu na terra, na sua vida, acontece na segunda-feira lá no seu trabalho, na terça-feira lá na sua casa, na quarta-feira nos seus empreendimentos, na quinta-feira na sua faculdade, porque você sabe que o Senhor está no controle, amém? Então eu quero dizer que dias melhores virão, amém? Tem muito crente aqui nessa noite, É isso mesmo, dias melhores virão. Passou, mas até a Bíblia não diz que haverá dias difíceis, que haverá guerras, os sinais dos tempos, ou o princípio do fim. Mas todas as coisas que a Bíblia diz que vão acontecer e vão acontecer, elas de fato trazem um contexto ruim, mas para nós que cremos, nós estamos se aproximando cada vez mais de habitarmos naquela cidade que nós cantamos aqui. Você se lembra da cidade que nós cantamos? Qual que é a cidade que você vai entrar pelas portas? Nova Jerusalém, é isso mesmo. Nem acabei de pregar, você já disse, Glória a Deus, é isso mesmo, o povo é crente mesmo, hein? Aleluia. Sabe, mas para que eu e você creiamos que dias melhores virão, nós temos que crer que existe uma conduta que nós devemos ter. Qual conduta? A perseverança. É interessante que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, ela diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a bem-aventurança, ela está sobre aquele que tem suportado com perseverança a provação, porque a nossa fé não nega a realidade. Existe uma realidade de prova, sim ou não? Existe uma realidade de tribulação, sim ou não? Existe uma realidade de aflições. Jesus disse que nós passaríamos por elas, sim ou não? Então nós sabemos que
esta prova é inerente à vida, mas bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança, porque depois de ter sido aprovado, ele vai receber o quê? Coroa. Coroa fala de galardão, fala de algo para reinar, que o Senhor te prometeu. Então hoje eu e você precisamos crer nesses dias melhores que virão, na medida em que eu tenho o que? Perseverança, que eu realmente coloco a minha fé em Cristo Jesus e permaneço firme diante das provas que eu passo nessa vida. Alguém passa prova aí? Alguém passa aflição? Então eu quero te falar que você é bem-aventurado se suportar com perseverança a prova e a aflição, porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. O melhor de Deus está por vir. Sabe, existe um outro texto, daqui a pouco nós vamos entrar no texto principal, mas ainda preparando aqui para que você entenda que dias melhores virão, é o texto que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5. O interessante é que esse texto, Paulo vai falar que nós fomos justificados, ou seja, aceitos por Deus. A justiça de Deus é aquela que nos aceita por meio de Cristo. E ele diz: justificado, pois mediante a fé nós temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Isso está em Romanos 5:1. No verso 2 ele diz: pelo qual obtivemos também acesso pela graça, acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Diga: eu estou firme na graça de Deus. Então, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E mediante a graça, hoje eu e você temos Cristo. Sim ou não? Temos Cristo, e Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Mas no verso 3, eu queria chamar a sua atenção, ele começa a preparar-nos para também nos gloriarmos em outra situação que não é tão aparentemente gloriosa. E ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, se você está passando tribulação, como eu estou passando, então essa tribulação vai produzir para você perseverança. Mas a perseverança produz o quê? Experiência. Uma vez que eu passo por uma prova, eu passo por uma tribulação, e eu persevero em fé, eu permaneço firme na esperança do Senhor, da destra dele estendida sobre mim, então isso eu passo e vou ter uma experiência com Deus. Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus? E você teve uma experiência com Deus exatamente quando você provavelmente estava lá no vale da decisão. Você teve experiência com Deus no momento da aflição, você teve experiência com Deus quando faltaram os recursos naturais, você teve experiência com Deus quando passou pela prova, dando glória a Deus. E quando você passou, você permaneceu firme, você perseverou, então esta perseverança gerou para você uma experiência com Deus. Homens e mulheres de Deus precisam ter experiência com Ele. Como eu falei hoje de manhã, ninguém precisa perseverar para comer uma pizza. Precisa? Nossa, eu perseverei hoje, pastor, comendo uma 4 queijos, assim, não existe isso. Nós perseveramos em momentos de adversidades, momentos de embates, e finalmente, depois da experiência, essa experiência produz esperança. Eu chamo esse texto, é uma anotação minha, do ciclo da bênção. Vamos dizer, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. E o que nos move nessa vida? Esperança, a fé que nos dá a esperança que dias melhores virão.
Você crê, crente, que pela esperança em Cristo Jesus, dias melhores virão sobre a sua vida? Você precisa crer, porque toda vez que esse ciclo gira, nós somos fortalecidos. Toda vez que eu me deparo com uma tribulação, eu preciso me gloriar, não pela tribulação, preste atenção, eu não me glorio pela tribulação, eu me glorio na tribulação. Passando pela tribulação, eu vou me gloriar no Senhor, porque eu sei que ela vai produzir para mim perseverança. Eu vou perseverar em oração, eu vou perseverar em fé, eu vou perseverar em esperança. E quando eu faço isso, não tem outra coisa que agrada mais o coração de Deus de um coração cheio de fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Aí Deus move os céus e a terra em seu favor. Deus faz com que você tenha experiência com Ele. E no final do ciclo vai gerar o quê? Esperança. E essa esperança, ela não nos decepciona. O texto é maravilhoso porque ele não para aqui. No verso 5 diz que a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos foi outorgado. Ou seja, se você está esperando em Deus, se você está perseverando na fé em Cristo, a sua esperança, ela não será confundida, você não será decepcionado, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Você toma posse disso nesta noite? Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Isso, dá um glória a Deus bem alto e aplauda o nome do Senhor. Eu sei que todo mundo aqui é cheio do Espírito Santo, é canela de fogo, mas vai que tem um crente mais morno do seu lado, e quando você dá um glória a Deus bem sonoro, com voz de muitas águas, você ajuda esse irmão também a ser um canela de fogo, a ser um homem cheio do Espírito Santo, não ficar muito morno, sabe, porque essa categoria não combina com as coisas de Deus, né? Deus, ele falou, seja até frio, mas não seja morno. Mas nós não somos nem frios nem mornos, nós somos cheios do Espírito Santo, somos quentes, amém, Jesus? Agora, é exatamente isso que gera a esperança de amanhã. Nesse ciclo da bênção, nós sabemos que somos fortalecidos, porque quando aparece uma nova prova, eu falo, eu já passei por prova semelhante. Eu já perseverei, eu já tive experiência e eu continuo tendo esperança, porque o mesmo Deus que me livrou no passado é o mesmo Deus que me livra hoje. O mesmo Jesus que era ontem, Ele é hoje e será para sempre, Ele não muda. Então nós precisamos entender que essa esperança não se confunde, não nos deixa decepcionado. Por isso eu posso dizer, diga assim, dias melhores virão. Mesmo, sabe, as situações que nós olhamos com os olhos naturais, tentam mostrar que o cenário não está bom, dias melhores virão. Crer que dias melhores virão, é crer naquilo que a palavra diz, a palavra aponta, é crer que Deus também tem nos dado o manual do fabricante, ou melhor, do Criador, que nos criou, e ele diz aqui em Eclesiastes, algo que é importante para que nós realmente possamos melhorar de vida. Quem quer melhorar de vida? Eu quero, sou o primeiro a levantar a mão. E lá em Eclesiastes capítulo 7, existe uma dica do pregador, para que nós possamos melhorar de vida, e ele traz aqui nesse contexto, depois você vai ler todo o capítulo, falando sobre uma comparação sobre a sabedoria e a tolice, ou seja, para que nós possamos ter sabedoria, e possamos experimentar o melhor desta terra, possamos crer que dias melhores virão, e o melhor de Deus está por vir. Em Eclesiastes capítulo 7, o versículo chave nosso, é o versículo 8, mas eu quero ler desde o 1, para que você entenda essa comparação. E ele diz assim, o pregador, Eclesiastes 7, a boa fama é melhor do que um bom perfume,
E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Ele fala que é melhor. Casa onde há banquete e há festa é bom, mas melhor ainda é ir na casa onde há luto. Por quê? Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração, porque naquela casa há reflexão que pode ecoar para a eternidade. Verso 3, melhor é a mágoa do que o riso, em alguns momentos sim, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Às vezes nós ficamos tristinhos, não posso ficar triste. Pode, porque momentaneamente a tristeza, segundo Deus, produz para nós o quê? Arrependimento. E a tristeza, segundo o mundo? Morte. Mas a nossa tristeza eventual pode ser até mesmo a permissão de Deus para que a gente não continue achando que é bonito ser feio. Capítulo 4, ou versículo 4, o coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria, porque comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Então vamos fazer festa. O sábio, ele está considerando que dias melhores virão, mas não estão aqui somente nessa terra, dias na eternidade. Ele está considerando isso. 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos, também isto é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Agora o verso 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, a paciência é melhor do que a arrogância. Diga assim, melhor, mas com voz de muitas águas, diga melhor, é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, se nós estamos aqui, que não acabou, e podemos afirmar que melhor é o fim, logo, o melhor de Deus ainda está por vir. Dias melhores virão. Quem pode dizer amém? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente processar, porque na nossa mente, que muitas vezes está associada ao coração e à alma, ela tenta nos sabotar. Mas como assim? Não está vendo esse mundo? Se você seguia por vistas ou você seguia pela fé? Você seguia pela desesperança do mundo ou você seguia pela esperança que há em Cristo Jesus? Então, mediante a esperança que nós temos em Cristo, que não nos decepciona, nós cremos que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Nós começamos, fomos transformados, mas nós vamos crescer e vamos avançar até o dia de Cristo. Enquanto Jesus não vem, como nós cantamos essa linda canção, nós mantemos o nosso coração paciente, esperando do que sermos soberbos. Por isso, aqui em Eclesiastes também, o pregador, mais adiante do verso 10, ele diz, jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. E muitas vezes também nós somos tomados por um saudosismo errado, porque nós queremos fazer sempre comparações, e falamos, por que Deus, no passado eu alcancei isso, por que Deus, no passado eu tive isso, por que Deus, no passado eu estava em melhor condição financeira, por que Deus, o meu filho, por quê, e nós consideramos como se o passado, os dias passados fossem melhores do que estes, mas aqui em Eclesiastes 7,10 diz que não é sábio perguntar assim, não é sábio, para aquele que crê, quantos creem? Para aqueles que nasceram de novo, não é sábio perguntar assim. Por quê? Porque a nossa vida, a nossa vereda, é como a luz da aurora. Então você que nasceu de novo, você entrou numa jornada, num caminho da fé, você entrou agora numa vereda.
A sua vereda é chamada vereda do justo. Quantos justos nós temos aqui? Justo é aquele que foi aceito por Deus através de Cristo. Quantos deles nós temos aqui? Então, você que agora é justo, tem uma vereda. A vereda do justo é como a luz da aurora. Sabe o que é a luz da aurora? Hoje bem cedo, quem acordou bem cedinho, mas muito cedo mesmo, da madrugada para o romper do dia, ainda estava um pouco, escuro, ainda uma penumbra, e começaram então a vir os primeiros sinais de luz. Esta é a aurora. E quando então começa a aurora, ela começa tênue, começa fraca. A nossa jornada também começa tênue, ainda sem muita iluminação, luminosidade, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Só crente vai dar glória a Deus nessa hora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, cada vez mais até ser dia perfeito. Meio-dia, o dia perfeito, o sol a pino. Assim é a sua vereda, a sua curva, o seu espiral é ascendente. Você vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Por isso você pode crer pela fé que dias melhores virão, que o melhor de Deus ainda está por vir, e que não convém ficar olhando para trás, a não ser para trazer à memória o que dá esperança, mas não para ficar praguejando, para ficar murmurando, para ficar colocando Deus na parede, como se Deus tivesse esquecido de você. O que foram daqueles dias? Não! Hoje é o melhor dia da sua vida. Olha, hoje foi melhor do que ontem, e amanhã vai ser melhor do que hoje. Na vida daquele que crê é assim. Mas a gente tem a mania de falar, bons tempos foram aqueles. Não é verdade? E fala com esse aqui também, meu querido irmão Wagton Guimarães, porque depois que eu passei dos 50, você vai chegar lá, você vai ficar saudosista também. Eu estou muito saudosista, mas quando vem aquele saudosismo ruim, que não é para trazer à memória o que dá esperança, mas sim para ficar às vezes lamentando, se eu tivesse feito isso, como foram bons aqueles dias, bons tempos. Alguém diz que bons tempos, quando alguém fala, bons tempos foram aquele, a pessoa na verdade está combinando péssima memória com boa imaginação, porque não foi tão bom assim, mas no nosso caso, às vezes a gente acha que foram melhores. E eu quero falar só para crente aqui nesta noite. Quem é crente aqui, nasceu de novo? Quem aqui tem o Espírito Santo? Quem é nova criatura? Eu quero te falar que você hoje é melhor do que ontem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso. Se você está em Cristo hoje, então você tem uma nova identidade, você tem uma nova vida. Sabe quem você era? Sabe quem eu era antes de Cristo? A Bíblia diz lá em Efésios 5:8 que eu e você, nós éramos trevas. Sabe onde você estava? Onde eu estava? Sabe onde nós estávamos antes de Cristo? Nós estávamos, segundo Efésios 2:12, sem Deus no mundo. Imagina você vivendo nesse mundão sem Deus. Não dá nem para imaginar. É a nossa condição antes de Cristo, sem Deus no mundo. Sabe como você estava, como eu estava? Efésios 2:1 e 5 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos mortos, estávamos mortos. Sabe o que nós fazíamos antes de Cristo? Sabe o que eu fazia, o que você fazia? Romanos 6:21, Paulo falou que é a nossa realidade. O que ele fazia, nós fazíamos também. As coisas de que agora eu me envergonho. Eu olho para trás e falo assim, meu Deus, há muitas coisas das quais eu me envergonho. Hoje eu só as conto quando há realmente um espaço para isso, para dar testemunho, que se Deus fez isso na minha vida, pode fazer na sua também.
somente para isso, porque se não for para testemunhar, é para vergonha, mas graças a Deus que Jesus já levou a nossa vergonha, a nossa ignomínia, Ele fez isso lá na cruz. Então, querido, você precisa entender que estava morto, mas reviveu, estava perdido e foi achado, estava em trevas e foi iluminado, estava cego e agora enxerga, estava preso e agora é livre. Então era melhor antes, só se você não nasceu de novo, mas se você nasceu da água e do Espírito, não há comparação. O velho homem morreu, não tem nada de saudade desse tempo, porque nós estávamos perdidos, fomos achados, nós estávamos mortos, nós revivemos, nós estávamos em trevas, fomos iluminados, nós estávamos cegos, agora enxergamos. Nós estávamos presos e agora somos livres. Sabe, mas o que precisa é que o nosso coração mude, porque muitas vezes, por mais que nós tenhamos nascido de novo, nós tenhamos feito essa confissão, muitas vezes nosso coração se endurece por causa do mundo, por causa das situações dessa vida. E quando Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, Ele está dizendo exatamente, não as pedras do templo, mas sim as pedras do nosso coração, arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E é isso que Deus quer fazer hoje, Ele quer colocar um coração sensível à voz dEle, para que você possa olhar e ver que você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você nasceu de novo, você agora vive em novidade de vida. Quantos creem nisso? Se você não tem essa realidade é porque você precisa nascer de novo, mas eu creio que você nasceu de novo e pode viver essa realidade. Sabe, hoje você pode clamar, dias melhores virão. Será que você pode dizer com os seus lábios, dias melhores virão? Sabe, creia. Você crê na palavra, você crê nos oráculos, dias melhores virão. Pastor, mas tem o dia mau, sim, mas no dia mau você vai se gloriar, não pelo dia mau, no dia mau, porque sabe que dias melhores virão. Que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. A maldição, ela já foi cancelada na sua vida. Os momentos de embate têm prazos de validade, mas o amor e a graça de Deus não vão ter fim na sua vida. Mas eu quero fechar essa mensagem falando de 7 condições que reforçam esse princípio que nós estamos ensinando aqui. Qual o princípio? De que dias melhores virão para aqueles que creem. Se você é crente, você pode declarar, dias melhores virão. E sobre 7 fundamentos você pode declarar. O primeiro fundamento, a primeira condição, para dizermos, para crermos que dias melhores virão, é que nós nascemos de novo. Porque eu nasci de novo, eu posso crer e dizer que dias melhores virão. Porque no momento em que eu nasci de novo, tudo aquilo que era maldição na minha vida, agora se tornou bênção. Tudo aquilo que era opressão se tornou liberdade. Tudo aquilo que era cegueira agora trouxe luz. Ou seja, eu agora posso andar em novidade de vida. Novidade de vida é exatamente experimentar daquilo que é novo, daquilo que é renovado, daquilo que é pleno, daquilo que é bom. E eu não andava assim antes, pelo contrário, eu estava errante neste mundo sem Deus. Eu não tinha alcançado misericórdia, eu nem era povo, mas agora eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, você agora anda em novidade de vida. Sabe, o texto de Romanos 6, Paulo vai dizer que nós olhamos para Cristo, e Cristo realmente foi crucificado e morreu, mas nós morremos com Ele. Morremos agora a nossa velha natureza, mas se Cristo ressuscitou, também com Ele nós ressuscitamos.
para viver a mesma vidinha medíocre de antes? Não, para andarmos em novidade de vida. Diga: eu nasci de novo, por isso posso crer que dias melhores virão, porque hoje eu ando em novidade de vida. Amém, Jesus? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Então a primeira condição sobre a qual você pode afirmar que dias melhores virão é porque você nasceu de novo. Segunda condição é porque você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Diga: eu tenho uma promessa. Sabe, homens e mulheres que creem, eles detêm uma promessa. E é interessante que um tempo atrás eu estava mergulhando nessa mensagem, porque ela foi renovada na minha vida, por isso eu estou trazendo hoje. Mas na época surgiu, não sei se foi na pesquisa, uma palavra, alguma coisa, surgiu uma canção secular. Uma canção que ela vai totalmente contrária ao princípio que eu estou dizendo. E esse compositor, ele diz na canção: o céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção, atrás de um sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta, uma coisa assim. Aí eu olhei e falei: bom, o céu para mim não é uma promessa, o céu para mim é uma realidade, porque se está escrito, eu vou para lá. Quantos vão também? Quantos vão para Nova Jerusalém? De mãozinhas dadas com Jesus, com o Cordeiro, para sentar à mesa e comer nas bodas do Cordeiro de Deus. Isso aqui não é só uma promessa futura, algo subjetivo, mas é uma realidade. Temos pressa? Até que falamos Maranata, mas enquanto tiver alguém da nossa casa, nós não podemos ter tanta pressa assim, que ainda não alcançou. Por isso, lá no primeiro século, os irmãos estavam dizendo: Jesus está demorando para voltar. Aí, a palavra vem para aquela geração dizendo: Ele não está demorando, pelo contrário, Ele é paciente, porque Ele não quer que nenhum se perca. Então, Jesus está esperando para que mais pessoas possam recebê-lo. Nós temos paciência. E nós não estamos andando atrás de um sol que nos aqueça, porque o sol da justiça já nos aquece em todo o tempo. Você crê nisso? Então diga assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa não foi, sabe, um homem, não foi, sabe, um político, não, quem fez a promessa foi o Senhor, e quem fez a promessa é fiel. Então, porque você tem uma promessa, você pode crer, você pode guardar firme essa confissão de uma esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Pastor, mas ainda não se cumpriu. Mas vai se cumprir. Se é uma promessa de Deus, vai se cumprir. Vai se cumprir. E se você está andando por fé, você pode aguardar, porque vai se cumprir. Vai se cumprir. Terceira condição, sobre a qual nós também podemos descansar, nos sustentar, exatamente no princípio de declararmos que dias melhores virão. Terceira condição, porque quem planta, colhe. Quem planta, colhe. É um princípio, o princípio da semeadura. E nós temos recebido sementes da parte de Deus. Lá em Gálatas 6, 7 diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E sabe, nós somos semeadores. Deus entregou sementes de fé. E Deus está olhando para você. Deus está olhando para a sua semeadura.
Deus está te contemplando nesse momento. Deus não está contemplando só no presente momento, no presente, sabe, na presente ocasião, mas Deus já está contemplando aquelas sementes que você lançou lá no passado, as suas orações que você fez lá no passado, sabe, aquilo que você, os propósitos que você fez lá no passado. Não precisa ficar dizendo, Senhor, porque os dias passados não é sábio. Simplesmente creia que aquilo que foi feito no passado, foi feito com fé, foi uma semeadura, e em breve você vai colher. Porque quem planta, colhe. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Mas a palavra do Senhor diz lá nos Salmos, que se nós saímos semeando, mesmo com lágrimas, nós podemos saber que voltaremos com alegria colhendo os nossos feixes. Aquele que planta, ele colhe se ele não desfalecer. E em nome de Jesus você não vai desfalecer, porque dias melhores virão. Você plantou, você vai colher no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então vamos para o quarto princípio, o fundamento. O quarto fundamento, sobre o qual nós também nos apoiamos, dizendo que dias melhores virão, é porque a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Pastor, mas isso é um contexto específico do povo de Israel, lá no tempo do profeta Ageu. De fato, especificamente, foi uma palavra que Deus trouxe a Ageu, e ele profetizou ali, porque quando eles haviam novamente reconstruído o templo, depois de um tempo de paralisação, os mais antigos, olha só, os mais antigos, os saudosos, começaram a chorar, a se lamentar, porque aquela nova estrutura física do segundo templo, reconstruído, não chegava aos pés da primeira, fisicamente falando, mas a palavra que veio por intermédio do profeta foi: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não importa o que os seus olhos estão mostrando, se parece mais, sabe, modesto, frágil, pequeno, a glória da segunda casa em Cristo Jesus vai ser maior do que a primeira, porque a sua curva é ascendente. Creia que Deus está preparando o melhor dele para você, o melhor de Deus está vindo. Hoje você precisa liberar isso em Cristo Jesus, porque nem naquele tempo se cumpriu totalmente aquela profecia. A glória da segunda casa não era simplesmente daquele segundo templo construído, mas Jesus é a glória do templo espiritual. Tem crente aqui nessa noite? Jesus é a glória que habita em você, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória desse novo tempo do seu casamento será maior do que o do primeiro tempo. A glória dos seus negócios vão ser mais abençoados do que dos primeiros passos. A glória vai ser maior, porque o Senhor está enchendo esta casa com a sua presença. Você crê nisso? Quinto fundamento sobre o qual nós nos apoiamos para declarar que dias melhores virão, porque as aflições deste tempo não se comparam com a glória a ser revelada. Quem passa aqui aflição? Vou perguntar novamente, porque pensei que era eu, mais meia dúzia e o irmão Wagton. Vou perguntar novamente. Tá bom, já sei. Deixa eu perguntar para todo mundo. Quem passa por aflição aí, levanta a mão. Amém. É uma pergunta assim que é natural. Mas eu quero te falar que, embora o crente passe por aflição, as aflições do crente nesse tempo não se comparam com a glória a ser revelada. Pastor, estou passando muito, então a glória vai ser maior ainda. Sabe, porque Jesus, ele não nos enganou. Jesus, ele deixou bem claro: no mundo, vocês passam por aflição, por aflições.
No mundo nós passamos por aflições. Mas fala para o seu irmão assim, você vai passar por aflição. Se é que já não está passando. Mas ela vai passar. O crente te respondeu com um amém, com glória a Deus? Amém. No mundo nós passamos por aflições, mas elas passam. E o que vem depois não se compara com as aflições, ou a glória que vem depois não tem como comparar com as aflições, porque elas são muito maiores. Em Romanos 8,18 diz isso. Paulo está dizendo: pois eu tenho para mim, ou seja, eu tenho convicção de que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. É muita glória que vai ser revelada na sua vida. Pastor, mas eu sei, naquele dia os céus começam a se abrir. Amém? Quantos esperam esse dia? Porque a nossa alegria, a nossa esperança não se resume só nesta vida. Porque se a nossa esperança em Cristo se resumir somente nesta vida, nós seremos o mais miserável de todos os homens. A nossa grande esperança está naquele dia, que os céus vão se abrir totalmente, porque eles já estão abertos sobre nós, mas totalmente para a vinda do noivo, e para entrarmos na Nova Jerusalém. Mas preste atenção, embora exista essa promessa futura, sabe, essa promessa imediata, escatológica, existe uma promessa que já está se cumprindo hoje em Cristo Jesus em você. A eternidade já está em você. A glória a ser revelada já está se revelando pouco a pouco na sua vida, porque assim é uma luz que é tênue, mas vai brilhando cada vez mais, até os céus começam. Entendeu? Quem entendeu isso? Por quê? Porque tem crente que fica só esperando o arrebatamento. Nós esperamos sim, nós clamamos, nós estamos esperando a volta dele, nós dizemos Maranata, mas deixa de viver, deixa de ser instrumento de Deus, deixa de ter propósito na sua vida, fica paralisado pelo passado ou hipnotizado pelo futuro e para. Deus não quer que você pare, ainda que esteja passando luta hoje, aflições hoje, elas não se comparam na glória que há de ser revelada na sua vida, e essa glória já está se revelando desde agora, porque você está em Cristo Jesus, desde agora. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Sexto, porque o fim é melhor do que o começo. Nós lemos Eclesiastes 7, porque o fim é melhor do que o começo, melhor o fim das coisas do que o princípio delas, Eclesiastes 7, 8, no fim vem a vitória, para aqueles que perseveram, aquele que permanece firme, passando a prova, ele vai receber a coroa, o galardão, ele vai ter a vitória. Eu vejo homens e mulheres vitoriosos aqui, crentes vencedores, que são da fé, que não retrocedem para a perdição, mas avançam para a vitória. Sabe, nós precisamos entender isso. Esse é o sexto fundamento sobre o qual nós podemos dizer que dias melhores virão, porque nós estamos caminhando para esse dia, que é o dia chamado fim, final, onde o Senhor realmente vai cumprir tudo, não vai haver choro, não se ouvirá choro, não verá lágrima. O ouro que o homem, a prata, o ouro que o homem fica louco para obter, para ter, nós vamos pisar sobre eles, porque as ruas serão de ouro, vai estar nos seus pés, querido. Você pode dar um glória a Deus por isso? E para nós terminarmos, eu queria que você ficasse sobre os seus pés. O sétimo fundamento sobre o qual nós podemos nos amparar para dizer que dias melhores virão, é porque nós estamos
a 2026 anos mais próximos da volta de Cristo. Cada dia que passa, o melhor de Deus está por vir. Cada dia nós podemos dizer que dias melhores virão, porque nós estamos a 2026 anos mais próximos da volta do nosso amado, do amado da nossa alma. Aquele que anela já começa a dar glória a Deus, aquele que entende que isso é um princípio através do qual nós precisamos nos fortalecer mutuamente. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 8 diz: sede vós também pacientes, e se fortaleçam o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Se estava próxima para aqueles do primeiro século, muito mais para nós que estamos agora no século 21. Dias melhores virão. Essa palavra nada tem a ver simplesmente com uma ajuda, uma autoajuda, mas tem tudo a ver com uma ajuda do alto. Essa palavra não tem nada a ver para te deixar assim, sabe, com o ego massageado, não, mas sim com o seu ego curado. Essa palavra não é uma palavra simplesmente motivacional, embora nós saímos daqui motivados por uma realidade espiritual, mas não é motivação barata, humana, mas é a palavra de Deus, são fundamentos de Deus, são princípios de Deus, sobre os quais nós podemos declarar que dias melhores virão. E sabe, isso te coloca numa posição em que você vai andar neste mundo, passando situações difíceis, como já está passando, talvez situações que te espreitam, como já estão te espreitando, talvez situações que você diga: Senhor, volta logo. Sim, é o nosso desejo que Ele volte, mas sabe, quando você tomar posse dessa palavra, você vai entender que embora esse dia, o melhor de todos, que é o dia de Cristo, vai chegar, eu hoje tenho a eternidade dentro de mim através de Cristo Jesus. Hoje Ele dentro de mim é a esperança da glória. Hoje a palavra dEle me faz andar por sobre as dificuldades, as desilusões, sobre o pecado, sobre as situações que o mundo está imerso, e andar altaneiramente, como aquele que é mais que vencedor, aquele que Paulo disse: graças porém a Deus, por Cristo Jesus, que sempre nos conduz em triunfo. Uma igreja triunfante é uma igreja que anda nos fundamentos da palavra de Deus. Feche os seus olhos agora. Deixa Deus continuar falando ao seu coração. Deus está te trazendo essa revelação nessa noite, para que você seja transformado de fé em fé, de glória em glória. Então você pode falar com Ele: Pai, me perdoa, porque muitas vezes eu não fui sábio e olhei para trás. Hoje não, hoje eu quero declarar que dias melhores virão. O melhor do Senhor está por vir, que o Senhor tem o melhor para mim, e eu não vou abrir mão. Declare isso em alta voz, igreja. Fale com o Pai agora. Declare essa realidade espiritual. Oh! Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir.
Só a igreja cantando, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor pra mim. Aleluia. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi? E o que perdido foi não se compara com o dia de Porque você nasceu de novo, porque você tem uma promessa, porque você é um semeador e pode esperar uma colheita, porque a glória da última casa é maior do que a da primeira, porque as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória a ser revelada em você, porque não é o início, mas o fim que é melhor, que é onde vem a vitória, e porque você está mais próximo à volta do seu amado. Por isso Deus tem o melhor para você. Dias melhores virão. Creia nisso, viva isso, declare isso mais uma vez em alta voz. Toma posse disso pela fé, igreja. Erga sua voz, declare isso com fé. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Eu quero te falar algo aqui nessa noite. Veio aqui no meu espírito que tem pessoas que nasceram de novo, têm direito, porque Jesus conquistou, mas não tomam posse. Eu quero te falar que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Pela fé você pode tomar posse, mas eu tenho uma palavra para você. Às vezes tem pessoas que ficam contabilizando perdas, preste atenção, que foram necessárias. Tem perdas que foram necessárias. Então não contabilize perdas que foram necessárias, que não mais podem estar na sua vida hoje de maneira nenhuma. Isso precisa ficar. Deus falou no meu coração. Então não fique, se lamentando por perdas necessárias, que era necessário e não podiam mais fazer parte da sua vida hoje. Mas aquelas perdas que foram desnecessárias e por alguma contingência houve perda, a restituição será muito maior. Pode aguardar, a restituição será muito maior. Porque Deus não troca meia dúzia por 6. A conta de Deus não é um crescimento, somente em adição. É multiplicação. O crescimento é exponencial. Ele vai fazer multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1 para aqueles que creem. E isso tudo não é para a gente andar soberbo, orgulhosos, mas para que o Senhor seja glorificado. Ele vai ser exaltado e glorificado. E eu quero terminar esse culto orando mais uma vez, porque quem sabe há alguém aqui que
que falou: eu não tive essa transição, eu ainda estou antes de Cristo. Então você precisa estar com Cristo, para que você também veja tudo isso se cumprir após Cristo. Mas talvez alguém aqui que já tendo recebido Jesus, mas está como um pródigo, está distante, está desigrejado, está afastado, não está vivendo essa realidade. Então eu queria que você orasse comigo, com os olhos fechados, com a mão no coração, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e eu criei, e agora com a minha boca eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, meu Pai, que um dia eu estive em Teus caminhos, mas me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor. Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o Filho voltou para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, se você fez esta oração que fizemos juntos e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos aí onde você está. Eu vejo uma mão levantada, eu vejo outra mão levantada. Você que fez esta oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão aí onde você está, bem alto. Isso, levante a sua mão. Eu vejo uma mão levantada. Eu quero pedir um irmão amoroso, uma irmã amorosa, vendo essa mão levantada, vai lá e abraça esse irmão, abraça essa irmã e fala assim: bem-vindo à família de Deus, somos um em Cristo Jesus. Diga assim: o melhor de Deus está por vir na sua vida, porque agora não há mais condenação sobre a sua vida, nada pode separar do amor de Deus. Amém, Jesus? Somos família de Deus? Então será que você pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Aleluia! Glória a Deus! Queria chamar aqui o pastor Ross. Vem cá dar a bênção apostólica, querido, porque eu vou ali para saída, para cumprimentar os irmãos e para falar uma coisa para você. Sabe o que eu vou falar ali na saída? Quem sabe? Dias melhores virão, para você nem sequer se esquecer passando da... Porque parece que não acontece isso, né? Amnésia, né? Quando sai da porta, não acontece. Você vai trazer a memória que dá esperança. Você não vai se esquecer, mas eu vou estar ali te abraçando e declarando isso sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, que palavra poderosa. Você tomou posse da palavra, meu irmão? Você sai daqui hoje com a certeza de que Deus, Ele trabalha todos os dias para que você tenha o melhor, né? Então o passado é só um testemunho, amém? Mas Deus está trabalhando na sua vida, Ele quer o melhor para você, dias melhores virão, amém? Estenda suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce presença e comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre, amém e amém. Vai na paz, tenha uma noite abençoada.